23 de março de 2018, o Brasil desencanta no segundo tempo e vence a Rússia por 3-0 no primeiro amistoso de 2018, antes da Copa do Mundo. Com direito a golaço de Michael, o Corinthians bate Bragantino e se junta a Palmeiras, Santos e São Paulo nas semifinais do Paulistão. Palmeiras consegue efeito suspensivo e libera Jailson para confronto de amanhã contra o Santos. Peixe joga favoritismo para o Verdão, mas quer bom resultado no clássico deste sábado. E ainda, as últimas informações do São Paulo e os preparativos de Funvic Ituano e Veracruz Campinas para mais um duelo pela Liga de Basquete Feminino. Seleção brasileira, que passou bem pelo primeiro teste de 2018. Os comandados de Tite superaram a ausência de Neymar e venceram a Rússia por 3-0 em amistoso realizado no estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Primeiro tempo da seleção nem foi tão bom assim. Teve mais posse de bola, é verdade, mas muitas dificuldades para furar o bloqueio russo. Chegou duas vezes, uma com o Gabriel Jesus no começo do jogo, uma outra com o William, e o chute foi muito fraco. As chances mais agudas, mais importantes no primeiro tempo foram da Rússia, depois dos 30 minutos. Aí, no segundo tempo, é que a seleção realmente deslanchou. Paulinho se apresentou um pouco mais à frente, perdeu 2 gols de maneira bizonha, mas participou do segundo, quando sofreu pênalti, e ele mesmo acabou marcando o terceiro gol da seleção brasileira. Vitória para dar confiança, vitória para dar moral. Foi a primeira vitória sob o comando de Tite contra uma seleção, sobre uma seleção europeia. Tudo bem, só havia realizado um jogo com a Inglaterra, time bem empatou 0-0. Mas vitória para dar moral. Pelo menos fica a expectativa de que esse time aí não vai fazer feio contra a Alemanha no amistoso de terça-feira. Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Evidentemente que foi um jogo fácil, né? O adversário não exigiu tanto da seleção brasileira, também tem esse lado. Mas o Brasil fez o dele. Outro negócio, apanhar do bêbado ou bater no bêbado, né? É melhor bater no bêbado, então. E o Brasil foi lá e bateu. O Paulinho podia ter aumentado, podia ter sido 5-0, podia ter sido 4-0, podia ter sido uma porção de resultados superiores a esse. Agora, qual é a importância dessa vitória? A importância dessa vitória é que o Brasil jogou no estádio onde vai acontecer a abertura e o fechamento da Copa. Quer dizer, é o estádio da Copa principal de Moscou. E o Brasil foi lá e ganhou, não se intimidou com as 80 e poucas mil pessoas que tinha e mandou bala, deu um show de bola. E sem Neymar. Quer dizer, os 2 últimos amistosos, que eram para ter o Neymar, para a gente já ver mais ou menos o que seria a cara do Brasil. Rascunhar o Brasil, Rascunhar o Brasil, fazer um raio-x, né, o Mi. E aí você tem uma ideia, bom, o Brasil deve jogar assim na Copa, né? Nós não tivemos essa oportunidade, porque o Neymar, na terça-feira, como deu lá meu querido Montanha, no Montanha de Cartas, estava se tratando, se curando, jogando pôquer de madrugada. Quer dizer, enquanto o Brasil dá show lá na Rússia, no estádio onde vai ser a abertura e o fechamento da Copa, de 3-0 podia ser mais, o Neymar continuou no Brasil, lá na Baixada, agora deve estar na casa dele, né? Ou no Rio de Janeiro, sei lá onde ele está, e está sossegado, está lá jogando seu pokerzinho, está lá, quer dizer, tá negócio. Os caras estão comendo osso. Na hora de comer o filé mignon, vai chegar o Neymar. O Douglas Costa, que entrou no lugar dele, comeu a bola, jogou muito. O Neymar não fez a menor falta hoje contra a Rússia. Mas é amistoso, né, Chico, também? O adversário é fraco para você afirmar que a seleção precisa do Neymar. Mas o importante é que o Neymar não fez falta. É verdade. Bom, aproveitando a vitória da seleção sobre a Rússia, a gente faz a nossa enquete desta sexta-feira. O Brasil provou hoje estar livre da dependência do Neymar, justamente isso aí que o Chico Lang falou. Lembrando que é apenas um amistoso. Amistoso é amistoso. Tipo, jogo é jogo, treino é treino, né? E aí, Celso? Eu não vejo essa Neymar dependência. Não? Sinceramente, eu nunca vi, sabe? Mas o Flávio Prado fala que ele é o único grande jogador da história do Brasil, do planeta. Mas ele é importante se ele tiver espírito de conjunto, senso de conjunto. Assim, claro que é um jogador importante, claro que faz falta. Mas daí dizer que o Brasil é dependente do Neymar, aí é uma outra história. E aí, Chicão? Não concordo com isso. Então, eu acho assim, eu acho que
O Brasil hoje provou que não tem esse negócio de Neymar dependência. E, aliás, o Tite jogou no 4-3-3 exatamente como jogaria se o Neymar estivesse em campo. Com o Douglas Costa fazendo... Com o Douglas Costa. Quer dizer, ele falou, na entrevista coletiva de ontem, eu vi, passamos aqui e eu observei. Eu observei depois do jogo, que ele falou antes do jogo lá na Rússia, né? Eu estava vendo a Sport TV, eu acho. Ele falou assim, claro que o Douglas Costa não é o Neymar, mas ele vai jogar na função do Neymar. Então, quer dizer, não fez falta nenhuma e o Brasil não tem Neymar dependência. Muito bem. A gente quer saber a sua opinião, site gazetesportiva.com. A gente vai falar agora do Campeonato Paulista. O Corinthians do Chico Lang foi o último clube a garantir uma vaga nas semifinais. Depois de perder por 3-2 para o Bragantino no final de semana, o Timão foi à forra ontem em Itaquera, superou a equipe do interior, venceu por 2-0. Autoriza Vinícius Gonçalves Dias Araújo. A sorte está lançada, começa a última partida das quartas de final. Aqui tem Corinthians e Bragantino, é o Paulistão na Gazeta para você. Vital, olha o Cleison deslocado, fez o giro para o lado certo, a batida passou muito perto, teve torcedor gritando o gol. Vai tentar o fundo, olha o Ralf, hein? Fez a finta, o cruzamento, a jogada é boa, o Cleison armou o chute, olha o Júnior Dutra. É uma brincadeira o Júnior Dutra. Alf deixou passar, Sid Clay com a sobra, pode bater, Sid Clay e o gol! Gol do Corinthians! Sid Clay bateu cruzada, a bola entrando, o Guilherme tentou tirar, jogou pra dentro. Schuster lá pra dentro, toque de cabeça. Era o Matheus Peixoto. Rodriguinho, vamos deixando, ele vai caminhando. Rodriguinho pro Maicon, pode bater. Maicon arriscou, golaço! Golaço! Golaço do Corinthians! Maicon, um golaço, uma paulada de fora da área. Albuena pode cruzar, o cruzamento saiu rasteiro. Na sobra, Júnior Dutra, Rodriguinho bateu, viu um desvio, é escanteio. Sid Clay. Maicon, Sid Clay, Maicon de esquerda, Maicon bateu, Alex Alves. Rodriguinho. Aberto, Rodriguinho, vai pra dentro não, Rodriguinho, procura alguém, Rodriguinho, foi no fundo, bateu, Alex Alves, de novo Corinthians, de novo Alex Alves, Júnior Dutra, habilidade, Júnior Dutra, pro Rodriguinho, fez o giro, bateu e ela passou, mas como passou perto? Bola lá pra dentro da área, o toque de cabeça. Como passou e passou perto. Maicon pro Rodriguinho, pro Vital. Cabeça erguida, procura espaço pra bater no rebote. Olha o Alex, largou essa bola, vinha chegando o Rodriguinho. Pedrinho, que bola pro Júnior Dutra. Rodriguinho tá livre, o cruzamento pro Rodriguinho. Chegou, bateu. Houve um desvio, a bola sai linha de fundo. O Vinícius Furlan vai pedir a bola? Ou não? Pediu a bola. Não há tempo para mais nada. Apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Fim de papo, Corinthians é semifinalista. Aqui deu Corinthians 2, Bragantino 0. Sábado, Santos e Palmeiras às 19 horas. E no domingo, São Paulo e Corinthians às 4 da tarde. No Morumbi. Essas são as semifinais do Campeonato Paulista. Agora é só jogão e nós teremos Majestoso em uma das semifinais do Paulista. Antes mesmo da bola rolar ontem na Arena em Itaquera, os torcedores do Timão já faziam provocações ao rival. Uma arena pronta para a decisão. 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Uma arena que aos poucos foi tomando ares de decisão. O torcedor corintiano
estava com a confiança em alta, mesmo depois do revés no jogo de ida para o Bragantino. A gente tem que esperar que o time jogue bem melhor, né? Mas vamos ver, eu vim de Fortaleza para assistir esse jogo. Tem que dar sorte dessa vez, né? 5-0. 5-0, vai ser tranquilo então? Tranquilo. E o torcedor chegou com tanta confiança na arena em Itaquera que já previa uma possível semifinal. O confronto com um velho conhecido, o São Paulo. Já pensou? É 6-1 de novo aqui. Aí tá tranquilo. A gente, passando aqui, já estamos na final. Mas para passar de fase, o Timão precisava da vitória e segurar a bola aérea do Bragantino. Por isso, Romero e Gabriel foram para o banco. Ralf e Júnior Dutra iniciaram a partida como titulares. Eu acredito no Júnior Dutra ainda. O Corinthians até agora não contratou aí um 9 efetivo que a torcida espera. Então a gente tem que acreditar, né? Para te falar a verdade, eu não gostei muito da escalação. Mas a gente acredita que o Carille está ali com o pessoal todo dia. Ele sabe o que está fazendo. A partir do momento que eu vou pegar um adversário que de 12 gols no Campeonato Paulista, 7 era de bola aérea, eu tinha que mudar. A entrada do Ralf foi nessa questão técnica mesmo, de ter um cabeceio melhor. A questão do Júnior Dutra também quis ser mais agressivo pelos lados. O Romero é um jogador que mais compõe taticamente do que ser agressivo no 1 contra 1. O Matheus Vital já tem mais habilidade, já tem mais qualidade, já tem esse 1 contra 1 forte. Então essas foram as minhas ideias, as ideias que a gente discutiu com a comissão e por isso a gente resolveu fazer essas mudanças. E foi Ralf, uma das apostas de Carille, quem iniciou a jogada e fez a arena explodir no gol de Sid Clay. Muito feliz, né? Venho trabalhando para isso e vim jogando. Infelizmente não saiu nos outros jogos, mas nesse daí saiu quando precisava, né? Um ataque do adversário deixou a Fiel em silêncio, mas foi por um breve momento. Maicon, um golaço. É uma finalização que a gente trabalha ali de média distância sempre antes dos jogos, né? E hoje ali, graças a Deus, a gente saiu, como você falou, né? Persisti bastante no outro jogo. Hoje eu tive uma ou duas oportunidades para fazer de novo. Hoje saiu o primeiro gol na temporada. Estou muito feliz por causa disso. O Bragantino, que pouco criou, ofereceu perigo apenas em uma cabeçada. Não teve sofrimento nem apuro. O Corinthians está classificado e terá um velho rival pela frente. Nos últimos 7 duelos de mata-mata contra o São Paulo, deu Timão. O clássico, todo mundo sabe, né? Clássico é clássico, não define nenhuma bola. Espero que essa bola seja da gente, mas nós vamos trabalhar, vamos estar focados para chegar lá e conseguir um resultado positivo. Clássico não tem 50% para cada lado, acho que independente dos clássicos que a gente já ganhou, agora começa um outro, são dois jogos importantes e sabemos da força do adversário, vamos estudar eles e tentar dar um melhor e sair com a vitória. O clássico a gente tem que estar preparado para tudo, tudo que tu falou aí, que a gente vai, com certeza a equipe deles vai vir bem motivada pelos últimos resultados, pelas nossas vitórias, e a mudança de um treinador, maneira de trabalhar diferente do treinador que vinha trabalhando, então nós focarmos, descansar e ver o que o Fábio vai armar. E nós entrar preparado, mas nosso intuito é tentar continuar com os bons resultados e com certeza, com todo o respeito ao São Paulo, o intuito é de nós buscarmos a classificação para a final. Independente se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Santos, se é São Paulo, 50%. O clássico é diferente, é o emocional, é a concentração o tempo todo. Então a gente tem que estar muito atento aí para merecer passar para a final desse Campeonato Paulista. Tenho certeza que vai ser um grande jogo aí, essa semifinal aí, mais uma semifinal. Repetindo o ano passado, né? São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Tenho certeza que vai ser 2 grandes jogos. Sem dúvida alguma, e o Fábio Carille, ele tem um retrospecto muito bom nos clássicos. Acho que ele perdeu, se não me falha a memória, um único clássico no ano passado para o Santos na Vila por 2-0, numa tarde inspiradíssima do Lucas Lima, talvez a tarde mais inspirada de toda a temporada do Lucas Lima no Santos. Fora isso, ganhou todos os jogos do Palmeiras, do São Paulo também ganhou a maioria, enfim, e tem pela frente de novo o São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouco, Chico. O que me chamou a atenção ontem foi que foi um Corinthians muito agudo,
A gente sempre falou da dificuldade do Corinthians em criar, em furar bloqueios. E ontem foi um Corinthians que criou oportunidades, teve chances. Só o Rodriguinho perdeu umas 3 oportunidades de gol claras. O próprio Júnior Dutra também perdeu. E ainda assim, no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu fazer a vantagem que precisava por 2-0. E quando se imaginava que talvez o Corinthians pudesse recuar para administrar o resultado no segundo tempo, continuou em cima. O Bragantino praticamente não jogou. Claro que ainda tem esse lance da bola aérea. O Bragantino jogou 2 vezes, em 2 bolas aéreas e quase fez o gol. É algo que o Carille realmente, ele que é um expert em setor defensivo, precisa corrigir no Corinthians, tal. Mas foi, olha, sinceramente, foi uma partida para encher o corintiano de moral, de encher de confiança para os jogos decisivos que vem por aí. Foi um Corinthians muito bem ontem, sem sustos para minha classificação. Eu acho assim, que eu escrevi até no site, timão é timão e não se esqueçam disso, né? Porque é verdade, o pessoal está menosprezando o Corinthians, achando, não, o Corinthians não vai conseguir ganhar do Bragantino, já estavam dizendo que era Palmeiras e Bragantino no domingo e tudo mais, estavam menosprezando o Corinthians. Agora o Corinthians é um time que o Carille testou 3 esquemas, 4-1-4-1, e testou o 4-2-4, mas o certo mesmo, que deu certo, e eu acho que ele vai manter esse esquema, é o 4-2-3-1. Com, aí no caso, o Júnior Dutra avançado. O Júnior Dutra, ou quem quer que seja, jogando enfiado ali. E o Júnior Dutra saiu muito bem nessa função ontem. Tanto é verdade que ele quase deu um gol feito para o Rodriguinho, e o Rodriguinho deu azar na conclusão. Mas você vê, ele acertou o esquema. Então, Carille, pelo amor de Deus, não complica mais, é esse esquema aí. Porque foi assim que o Corinthians jogou contra o Deportivo Lara. E não foi assim, foi no 4-2-4. Mas aí, de repente, voltou para esse esquema de novo. E aí que funcionou. Então, eu acho assim, que tem 3 esquemas que o time já está acostumado a jogar. Então, ele tem que variar. Conforme o adversário, tem que variar. Contra um time que vem fechado, ele não pode jogar no 4-1-4-1. Pode jogar muito menos no 4-2-4-2, no 4-2-4. Ele tem que jogar, sim, sempre nesse 4-2-3-1, que é o que está dando certo. E outra coisa, hein? Olha, ontem o Ralf, pelo amor de Deus, que o Ralf jogou ontem. O Carille até brincou na coletiva assim, nossa, o Ralf voltou mais técnico. Voltou mais técnico. E ele tem razão. Deu caneta. Deu caneta, deu chapéu. E ele fez, acho que os 14 desarmes, ou 16, não fez falta em nenhum. Não fez falta em nenhum. Quer dizer, ele é aquele velho Ralf melhorado. Olha, fez bem ele ir para a China. Ele ganhou dinheiro, o Corinthians ganhou dinheiro, agora ele voltou... Voltou bem. The best. Voltou tinindo. Tá mais confiante no Timão, Chicão? O que é? Você tá mais confiante no Timão? Não, eu tenho outro palpite, porque eu falo. Tá bom. Bom, após a classificação do Corinthians, vamos ver como ficaram definidas as datas das semifinais do Paulistão. Nesta temporada, os 4 grandes paulistas voltam a figurar juntos nas semifinais do Paulistão. Algo que não acontecia desde 2015. Na ocasião, os confrontos foram Santos e São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Após vencer os 2 jogos contra o Novo Horizontino, o Palmeiras manteve o primeiro lugar geral do campeonato e faz clássico com o Santos, 4º na classificação. As 2 partidas acontecerão no estádio do Pacaembu. O confronto de ida acontece amanhã, às 7 horas da noite, com o mando do Alvinegro Praiano. O duelo da volta será na próxima terça-feira, às 8h30, dessa vez com o mando palmeirense. Do outro lado da chave, clássico majestoso. Corinthians e São Paulo disputam uma vaga na final do Paulistão. Por ter a melhor campanha, o Timão decide em casa. O jogo de ida será no Morumbi, neste domingo, às 4 horas da tarde. O confronto decisivo acontece às 9h45 da noite da próxima quarta-feira, na Arena em Itaquera. E aí, qual clássico teremos na grande final do Campeonato Paulista de 2018? Façam as suas apostas.
que final de semana, vai ser demais. A gente volta a falar de Copa do Mundo da Rússia. Outras grandes seleções seguem se preparando para o Mundial. Lá na Bélgica, nossa equipe de reportagem formada por Jonas Campos e José Paes acompanhou nesta sexta o treino da seleção belga e teve até um papo exclusivo com o companheiro do Neymar no PSG. Vamos ver. Fala pessoal, falamos aqui da Bélgica, das proximidades de Bruxelas, Tubize para ser mais preciso, diretamente do centro de treinamento da seleção belga, local que mais ou menos se equivale ao que a Granja Comari representa para a seleção brasileira. Muito bem estruturado, né, José Paes? É isso aí, Jonas, muito bem estruturado. E o técnico Roberto Martínez resolveu abrir esse treinamento aqui para os torcedores belgas acompanharem as últimas preparações antes do jogo contra a Arábia Saudita na terça-feira, dia 27, lá no estádio Rei Balduino. Só que antes do treino, ele conversou com a imprensa e respondeu a gente o que ele está esperando dessa seleção belga para a Copa do Mundo da Rússia. Es una responsabilidad muy bonita, es una responsabilidad de querer intentar luchar por un sueño, algo que no se ha conseguido nunca, pero sí que es verdad que este grupo de personas, antes que futbolistas, es un gozo de trabajar con ellos y poder disfrutar de su talento. Ahora tenemos que conseguir ser un grupo, un equipo competitivo que pueda ir al Mundial con las garantías de lo que esta generación promueve. E não foi só o técnico Roberto Martínez que concedeu entrevista coletiva nesse treinamento que a gente pôde acompanhar. O lateral direito Meunier, que atua no Paris Saint-Germain, também falou com a imprensa e logo após a coletiva nós batemos um papo exclusivo com ele. José Paes rasgou o francês, né, Zé? Um pouquinho. Ele falou sobre essa geração belga e também sobre o Neymar no Paris Saint-Germain. Os dois são companheiros no clube francês. Non, il s'est très bien adapté au style de jeu. Bon, c'est lui qui fait le jeu aussi, hein, donc c'est plus facile. Mais non, avec la colonie un peu sud-américaine qu'on a dans l'équipe, etc., je pense que ça l'a vraiment bien aidé à l'intégrer. Et bon, footballistiquement et mentalement, il est vraiment prêt avec le PSG. In your opinion, who is the favorite to win the World Cup? I would say France or Brazil. Maybe more Brazil because France has a really young group. But as Joker, Belgium, why not? Thanks a lot. Então é isso, aqui também já é clima de Copa do Mundo, a torcida comparecendo no treinamento, muita expectativa em cima da badalada geração de ouro do futebol belga e a gente fica por aqui, volta muito em breve na programação da TV Gazeta. Grande abraço. Au revoir. Au revoir. Nossa, e falaram bem, grande Zezinho. Olha, é o seguinte, eu na minha opinião, não sei o que estou dizendo, o mundo inteiro está dizendo, a Bélgica é uma das favoritas para levar esse título. O Tite, né, falou também isso. O Tite mesmo reconheceu. Sim, como já foi considerada a favorita em 86. A Espanha já foi, você falou, eu lembro. Em 82, em 86, se não me falha a memória, depois em 2002. Em 2002, engrossou uma barbaridade com o Brasil. Mas você não acredita na Bélgica? Não, eu acho que tem potencial, mas eu não vejo a Bélgica com chegada. Copa do Mundo é para time que tem camisa. Eu senti que eles não estão muito confiantes nele, não, parece? É uma geração que promete e tal. Mas só tem nome forte, sabe? Mas pega, sempre tem algum Bélgica, Dinamarca, alguém, mas quem ganha no final? Brasil, Itália, que não está fora, mas Alemanha, na Argentina. Mas só que tem um problema. Camisa. Eu acho assim, de 2002 para cá, a Bélgica não mudou muito, não. O estilo de jogo é mais ou menos muito ofensivo. E é um potencial. Eles vão para cima, são fortes, são altos, fortes e se deixar eles arrebentam. Naquele jogo de 2002, o Brasil ganhou porque o Rivaldo chutou, a bola desviou no ombro do zagueiro belga. E teve um gol também que anularam. E teve um gol que anularam da Bélgica, que eu achei que valeu. E o Marcos, foi o melhor jogo que o Marcos fez na Copa, foi esse aí, contra a Bélgica. Então a Bélgica é um grande adversário. Agora você vê, eles são assim, né? Não, deixa pra lá, o outro aí o favorito é a França e o Brasil, a Bélgica corre por fora, mas não é bem assim não. Copa do Mundo eu concordo, camisa pesa, mas esses aí estão se fingindo de morto para não ir para a guerra, né? Então aliás, você já sabe o que vem, né? E eles fizeram, hoje os meninos fizeram a matéria sobre toda a tecnologia que os belgas estão adotando no futebol, que a Alemanha já usou também. A gente volta a falar dos campeonatos estaduais, teve jogos em Minas e Fla-Flu no Rio, confira.
Fluminense e Flamengo duelaram no estádio Newton Santos pela semifinal da Taça Rio e o tricolor carioca saiu na frente no fim do primeiro tempo após a cabeçada do zagueiro Gum. O Flamengo precisava da vitória para avançar à final. Aos 40 do segundo tempo, Everton deixou tudo igual com uma pancada de primeira de fora da área. Mas a reação parou por aí. Fim de jogo, 1-1. Pela melhor campanha na fase de grupos do segundo turno carioca, o Fluminense irá decidir o título com o Botafogo. No Campeonato Mineiro, o Atlético largou na frente do América nas semifinais. 31 minutos da segunda etapa, Casares fez o gol da vitória do Galo por 1-0. Jogo de volta no próximo domingo, novamente no Estádio Independência. E domingão, cadê o selo? Vamos colocar o selo, né? Não vai dar pra entrar? Montanha, a partir das 10:03 da tarde. Ah, sim, vai entrar agora. Tem mais um jogaço da Liga de Basquete Feminino. O duelo desta vez é entre Fun-Victuano e Veracruz Campinas. Jogão. Foi frente a frente aí duas equipes com campanhas diferentes, bem diferentes. Reportagem Alexandre Silvestre. O Fun-Victuano tá poupando no treino para gastar no jogo. Atletas em tratamento. Dói aqui, dói ali, é dor em tudo quanto é lugar. Atleta e dor combinam. Basquete sem dor, esporte sem dor não é esporte, né? É normal. Atleta, a gente sabe disso. Sofrimento, inclusive para o preparador físico deitadão na massagem. Ossos do ofício, mais para elas do que para ele. O que tá doendo? Tudo. Mas a idade também, né? A idade também. Mas 40 minutos jogando 2 jogos não é fácil, não. Quando você forma um time assim muito em cima da hora, né? Como foi o nosso caso, porque não existe método abreviado que seja eficiente, né? Então, quando você tem que abreviar o trabalho para você alcançar um objetivo, o esforço, a exigência, né, sempre é maior do que o normal. Não é só lá em Itu que as meninas estão com alguns probleminhas físicos, desgaste, dor, essa coisa toda. Aqui em Campinas, a situação talvez seja até um pouquinho pior. Todas as equipes começam a ter problemas. São jogos consecutivos. Quadra Itu é quadra de cimento, um piso muito duro. Então, tudo isso aí causa desgaste, problemas clínicos. Eu estou com 2 jogadoras que eu não sei se eu vou poder contar para o domingo. Uma é a Mari, que já no primeiro jogo contra o próprio Itu fraturou o pé, ainda não retorna. A Mônica está com entorse de tornozelo que traz muito cuidado para gente. Refresco para Mônica? Que nada! É gelo para desinchar o tornozelo torcido. Já a Mari tá vetada pelo DM. Ainda precisa de muleta. Lesão igualzinha a do Neymar. Fratura perto do dedinho do pé. E o calcanhar de Aquiles da Carla? Incomoda. Mas se o corpo sente os efeitos do basquete de alto rendimento, a mente das meninas do Veracruz está programada para manter a pegada firme de um time, por enquanto, imbatível na LBF. Nosso time se preparou muito bem, mas também superou as expectativas, porque tem muita jogadora que nunca tinha jogado junto. Mas eu acho que isso é mérito do Vendra, da comissão, ter conseguido que a gente tivesse esse entrosamento. Tem muitas jogadoras que são muito experientes, estão acostumadas a jogar a final. O professor Barbosa evita qualquer polêmica, transferindo a responsa. Esse jogo de domingo é um jogo tranquilo, né? É um jogo tranquilo. Como assim? É tranquilo porque nós sabemos do nível da equipe de Campinas, que realmente hoje é uma equipe que está... Já está considerando como se fosse uma derrota? Não. É tranquilo porque a responsabilidade é menor. Eu acho que ele está dando uma de humilde e tal, para poder comer por fora. É o mineirinho, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente enfrentar o time de Itu lá em Itu, com a torcida e tudo mais, e com o elenco que tem.
É domingo, às 3 da tarde, em Itu, ao vivo na Gazeta. Funvic Ituano em franca ascensão, jogando em casa, versus Veracruz Campinas e seus 100% de aproveitamento. Pelo jogo de 30 pontos que a gente perdeu lá, eu acho que pra gente vai ser uma superação. Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Então eu faço questão de lembrar pras meninas que aquele jogo já passou, que 0-0, bola no alto, e quem realmente for pra cima vai ganhar. A expectativa de um jogaço pelos dois técnicos, né, pelo momento das duas equipes. Claro que o Veracruz Campinas tem o seu favoritismo, a melhor campanha, invicto, 100% de aproveitamento, mas vai ser um jogaço e você vai poder conferir, portanto, no próximo domingo, 3 horas da tarde. Sempre lembro, né, que 10 para as 3, 10 minutinhos antes já tem um esquentazinho aí da transmissão. Vinícius Rodrigues, ou Vini Rodrigues, como ele prefere agora, acompanhado da Janete. Então, portanto, domingo que vem tem basquete para você. E um pouquinho mais tarde, às 9 da noite, tem mesa redonda ao vivaço para debater tudo sobre as partidas de ida das semifinais do Paulistão. Estarão aqui em nossos estúdios os craques Marcelinho Carioca e Silas, que fizeram história, respectivamente, em Corinthians e São Paulo. Então, fica o convite para você, domingão, 9 da noite, eu te espero. E quero aproveitar o momento para mandar um beijo muito carinhoso para o seu Zezo, de Rancharia, interior de São Paulo, que adora o nosso programa, está sempre ligadinho aqui com a gente, né? Aqui em casa, no nosso cantinho. Seu Zezo, um beijão para o senhor, para todo mundo de Rancharia e para nossa Giovana, que trabalha aqui com a gente, que tem um carinho muito especial pelo senhor, tá bom? Agora, seu Zezo, a gente vai falar do Paulistão. No Santos, o tempo é o inimigo da preparação para o duelo contra o Palmeiras. E segundo o goleiro Vanderlei, o favoritismo do clássico está todo do lado verde. Após classificação dramática diante do Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos faz o último treinamento antes de clássico decisivo diante do Palmeiras, pela semifinal do Paulistão. A equipe de Jair Ventura teve pouco tempo de descanso, assim como o rival alviverde. No entanto, Vanderlei garante que o alvinegro praiano consegue superar o cansaço para abrir vantagem no primeiro duelo contra o Verdão. Não vai atrapalhar não só para nós, mas para eles também, né? Praticamente é o mesmo tempo de recuperação para nós e Palmeiras. É óbvio que a gente esperava um tempo maior, né? Até pro Jair ver o que vai fazer. Tem jogadores que sentem mais o desgaste, outros não. Hoje não tem nem muito o que fazer, né? A preparação nossa, mas hoje também é descansar, não tem o que fazer. Senão se ele começar a trabalhar muito no campo hoje, vai fazer diferença no jogo, né? Mas a gente já sabe tudo o que tem que fazer, né? A gente vem trabalhando desde a pré-temporada. E o jogador que ele colocar em campo, a equipe que colocar já está no automático e sabe o que tem que fazer, né? Então, a gente tem que se preparar também, a gente não tem que ter desculpa do pouco tempo de trabalho não, porque para o Palmeiras é o mesmo tempo, né? Então, a gente tem que estar bem concentrado para fazer o nosso melhor jogo. Por estar em quarto na classificação geral, o Peixe enfrenta o líder Palmeiras. Time milionário e com o melhor ataque e a melhor defesa do torneio até aqui. E o goleiro santista garante que o favoritismo fica mais para o lado verde da capital. Indiscutivelmente os números falam por si, né? O Palmeiras fez a melhor campanha e no mata-mata contra o Novo Horizontino se mostrou muito superior, né? Mas a gente sabe também que agora nessa fase de semifinal fica tudo muito equilibrado, né? São clássicos, né? Não só a gente contra o Palmeiras, como Corinthians e São Paulo também. A gente sabe que independente da situação de cada equipe, o jogo vai ser sempre equilibrado e a gente tem totais condições de passar também. A gente respeita muito a equipe do Palmeiras, é o maior orçamento do Brasil hoje, né? Se não o melhor, um dos melhores elencos do Brasil, mas a gente é forte também. A gente vem crescendo no campeonato e a gente tem tudo para fazer uma grande final e buscar essa final, que é tão importante para a gente. Palmeiras ganhou uma boa notícia para o clássico de amanhã contra o Santos. O Garrafa conta pra gente a boa nova do Verdão. É isso, Michele. O Palmeiras realizou há pouco aqui na academia o último treinamento antes da primeira partida da semifinal, amanhã às 7 da noite no Pacaembu, contra o Santos. O técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva e comentou a boa notícia do dia. O goleiro Jailson, que ainda tinha uma partida de suspensão a cumprir, conseguiu efeito suspensivo e está liberado para o jogo. Caso ele venha a ser condenado no dia 2 de abril e o Palmeiras chegue à decisão do campeonato, aí o Jailson ficaria fora da última partida do Campeonato Paulista. Mas nesse momento ele tem condição legal de jogo. Amanhã ele estará em campo contra o Santos. O Jailson vinha sendo titular e atuando bem. Na ausência dele nesse momento e em outros momentos que houve a necessidade de
da autorização ou do Everton ou do Price, a gente provou que tem 3 grandes goleiros à nossa disposição. Não tenha dúvida que é um grande acréscimo para esses momentos decisivos do campeonato. O técnico Roger Machado falou também do bom momento que atravessa a equipe do Palmeiras. Como chega o Palmeiras para essa fase semifinal do campeonato? O que de melhor será que o Palmeiras pode apresentar nos confrontos contra o Santos? O que a gente leva para a semifinal são o desempenho casado com o resultado. Nesse momento, a gente conseguiu conciliar no seu ponto mais alto, digamos assim, os resultados com o rendimento, com o desempenho nas partidas e ao longo dos 90 minutos. Nesse momento, a gente entra com as duas questões bastante equilibradas. O técnico Roger Machado deu uma entrevista coletiva longa por aqui, viu, Michele? Falou sobre todos os assuntos, mas ele não gosta de ouvir a palavra favoritismo. O Palmeiras tem os melhores números do campeonato, passou com folga, passou com sobras na fase de quartas de final, mas não venha dizer que o Palmeiras é favorito. Se você disser que nós temos 3 gols de vantagem em função de ter os melhores números, eu posso garantir que nós seremos os favoritos, mas o jogo começa do 0-0, e a gente sabe a característica dos clássicos, como é que são, a gente sabe quão frustrante foi no ano passado ser tido como favorito e não ter conseguido confirmar o favoritismo, então eu não vejo benefício nenhum a gente ser considerado favorito. Pode não ter benefício nenhum se considerar favorito, mas que é favorito não adianta discutir. É só pegar o Palmeiras e Santos já jogaram esse ano, deu Palmeiras. Olha a campanha do Palmeiras e olha a campanha do Santos. Claro que é uma decisão, um time pode sobressair na base da vontade. Vamos imaginar que no primeiro jogo o Santos esteja numa tarde inspiradíssima e consiga abrir 2 gols de vantagem. 2 jogos do Pacaembu. Pois é. Que para mim eu acho que acarreta perda para o Santos. Acho que o Santos, em termos de decisão, ele rende muito mais na Vila. Mas tudo bem, vamos lá. Mas óbvio que o Palmeiras, pelo que tem jogado, pelo que tem apresentado, é favorito sim. Claro que também tem os seus problemas, Perdeu o Borja, por exemplo, nesse momento do campeonato, que é o artilheiro, eu acho significativo. Mas pode ter o Jailson de volta, depende do efeito suspensivo. Pois é. Enfim, o Roger, gostando ou não gostando, o Palmeiras é favorito. E o Santos vai ter que jogar muito, mas muito mais do que tem jogado para levar vantagem sobre o Palmeiras. Eu não vou me furtar de dar o meu palpite aqui de quem passa, Eu acho que o Santos ganha do Palmeiras. Por quanto? Ganha por 3-0. 3-0 para o Santos. E ganha do Palmeiras depois também, no jogo de terça-feira. Eu acho que ganha os 2 jogos e vai para a final. Agora, depois do São Paulo e Corinthians, eu falo com quem? Tá certo. Bom, eu acho que eu já imagino. O Corinthians voltou a trabalhar hoje, mesmo visando o clássico contra o São Paulo. Carille terá ao menos 2 desfalques certos, já que Balbuena e Romero estão com a seleção do Paraguai. Reapresentação do Corinthians, CT Joaquim Grava, clima de absoluta tranquilidade por aqui. No gramado, apenas os jogadores que não atuaram na vitória de 2-0 sobre o Bragantino, exceção feita ao goleiro Cássio, que trabalhou normalmente aqui no campo 2 do CT Joaquim Grava. Os jogadores titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube. O técnico Fábio Carille já começa a quebrar a cabeça em relação à equipe que vai enfrentar o São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, jogo que acontece no Morumbi no próximo domingo. Ele continua sem Fagner, que está servindo a seleção brasileira, e terá ainda mais 2 problemas. Balbuena, servindo a seleção paraguaia, não vai atuar nos 2 jogos contra o tricolor. O mesmo ocorre com o Romero, jogador que também foi convocado pela seleção paraguaia. Para o lugar de Balbuena, Pedro Henrique deverá ser efetivado na equipe titular. No lugar de Romero, Matheus Vital continua na equipe. O técnico Fábio Carille falou sobre a escalação para o jogo com o São Paulo. E se Ralf, principal novidade no último jogo, jogador que inclusive foi um dos destaques do Corinthians, será mantido na equipe. Vamos analisar o São Paulo.
É Pedro que joga no lugar do Balbuena, já está definido. Eu sei que o São Paulo não tem uma bola aérea assim tão forte, né? Que nem é o Bragantino, que nem sempre foi os times do Marcelo Veiga. Claro que todo mundo quer jogar. Se você ficar feliz que está no banco, tem alguma coisa errada. Todos querem jogar. Mas todo mundo respeita um outro. Quem tem a ganhar é só o Corinthians. Se a dor de cabeça tem que ser do Carille, não tem que ser nossa. Outro atleta que foi destaque na vitória sobre o Bragantino é o volante Maicon, autor do segundo gol, o gol da classificação contra o Bragantino. Especula-se por aqui que existe uma proposta oficial do Shakhtar da Ucrânia em relação ao seu futebol. O Corinthians não nega que possa negociá-lo, já que vive dificuldades financeiras. Vamos aguardar se no meio do ano teremos outra novela, outra possível saída de jogadores daqui do Corinthians. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Chico... desculpa. Não. Antes de falarmos do clássico, só para localizar essa questão do Michael, não é só porque o Corinthians tem problemas financeiros. O próprio Michael quer ir para a Europa também. Então, na verdade, é uma transação que é boa para todo mundo. Mas para o Corinthians é bom? Sim, é para o Corinthians, é bom para o Michael. Tanto que o próprio Carille admitiu na coletiva ontem que ele tinha deixado o Michael de fora por um tempo, justamente já prevendo a saída dele. Já prevendo a saída dele. É um jogador promissor, tem tudo para fazer uma carreira de sucesso na Europa, chegar à seleção brasileira também por atuar lá na Europa, portanto acho que é uma coisa irreversível, ainda mais com a bola que ele está jogando. O golaço que ele marcou ontem foi demais. O problema é que o preço eu acho baixo, que são 8 milhões de euros. Né? 8 milhões de euros, 8 vezes 4, dá o quê? Dá 30 milhões. Quer dizer, eu acho que é um preço baixo para o mercado europeu. Mas, enfim, acho que pelo menos valia os 12, os 13 milhões de euros, né? Mas ele tem interesse, você tem razão, e eu acho que jogador insatisfeito tem que sair. Jogador que, eu sou ir para a Europa, então vai, meu filho, sabe? Porque é melhor colocar alguém com vontade e contente. Senão fica igual o Lucas Lima, lembra? Mas não imaginar que ele está com vontade, está sendo profissional, na verdade. Ele só está querendo dar um outro passo na carreira. Ele está dando aquele pulo que todo jogador brasileiro sonha, né? Porque aqui no Brasil é assim, você mora num país maravilhoso, legal pra caramba, mas todo mundo sonha com Nova York, né? Se eu pudesse, eu morava em Nova York. Aí outro dia, o maluco lá atropelou 8 pessoas. Tinha 5 argentinos e 3 chilenos, que não morreu nenhum americano. Todo mundo casado lá com americano. Mas só tem estrangeiro lá fora. Então é assim. Então o cara está jogando no Corinthians, que é o maior clube do Brasil, mas está sonhando em jogar lá. No Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Quer dizer, mas enfim, gosto é gosto, então paciência. Eu acho que eu não trocaria o Corinthians por nada. Shakhtar Donetsk eu não iria. Agora, se você me chama para a Espanha, aí é diferente. Ainda mais o frio que vai estar lá. Mas enfim, sei lá, cada um é cada um, e se a proposta vier que o Corinthians e ele se entendam e ele que vá. Bom, e o Cleison fora do jogo, porque hoje estava tratando o joelho direito, faria muita falta? O Romero vai fazer mais falta, né? Embora não tenha jogado no final de semana. O Balbuena vai fazer muita falta. Aquela história que a gente comentou, né? Chega na fase decisiva, aí os clubes perdem os seus principais jogadores. É uma coisa... o Corinthians perdeu o Fagner, que está na seleção brasileira, que ela jogou hoje. Pelo Fagner, Balbuena, Romero. E Romero. Então, quer dizer, são 3. Agora, eu quero dar São Paulo ainda é desfalcado. Sem o Cueva. Então, vamos ver do São Paulo. Mas espera um pouquinho, antes de falar do São Paulo. Eu quero, agradecer publicamente ao Romero e ao Balbuena, que eles eram para se apresentar anteontem. E eles pediram licença para ajudar o Corinthians a se classificar para as semifinais. Então, isso aí, eu acho que é vestir a camisa do clube, sabe? Isso é vestir a camisa do clube. Então, muito respeito com esses 2 paraguaios, viu? E a gente vê muito jogador brasileiro fazer isso com os times lá de fora, né? Exatamente. E que legal que eles fizeram isso com o Coringão. No tricolor, o técnico Diego Aguirre também terá 3 baixas no time titular. Rodrigo Caio está com a seleção brasileira na Europa, enquanto o peruano Cueva foi defender as cores do país onde ele nasceu. Valdívia contundido é outro desfalque. Mata-mata com o Corinthians tem sido cruel para o São Paulo nos últimos tempos. Só eliminou o Timão em 2000, também numa semifinal de Campeonato Paulista, quando o tricolor sagrou-se campeão. Perdeu a decisão de 2003
ficou pelo caminho em 2009, repetiu a dose em 2013 e na temporada passada também caiu na semifinal para o arquirrival. Tiveram ainda decisão do Rio-São Paulo e a semifinal da Copa do Brasil, tudo em 2002. E de quebra, derrotas para o Corinthians nas finais da Recopa Sul-Americana em 2013. Domingo é o primeiro duelo que vale vaga na finalíssima do Paulistão 2018, no Morumbi, às 16h. Diego Aguirre fechou o treinamento de hoje para a imprensa, permitiu apenas imagens do aquecimento dos atletas. Valdívia será desfalque com lesão muscular. Cueva e Rodrigo Caio seguem defendendo as seleções do Peru e do Brasil. Estão fora de combate também. O professor costuma fazer rodízio, mas deve manter pelo menos uma base. A que venceu o São Caetano nas quartas de final. Eu vou aqui arriscar, chutar a escalação do São Paulo com Sidão no gol, Militão na defesa pela direita, ao lado de Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo pela esquerda, no meio de campo Jusilei, Lisiero e Nenê armando a equipe, com os pontas Marcos Guilherme pela direita ou por um dos lados, na outra beirada Lucas Fernandes e de centroavante Trellis. É o provável São Paulo para esse jogo importante, majestoso, depois de amanhã no Cícero Pompeu de Toledo, com expectativa de público de pelo menos 50 mil pessoas. E olha que vai dar isso mesmo, hein? 50 mil pessoas. Aliás, é o jogo da volta, o Corinthians vendeu mais de 20 mil ingressos também, né? 22 mil ingressos vendidos já para quarta-feira. Pois é. A expectativa de um grande jogo, Chico, eu vejo o Corinthians como favorito. Disse aqui que o Palmeiras era favorito contra o Santos. E para mim o Corinthians é favorito. O São Paulo ele perde muito com a ausência do Valdívia. Se acertou no time, estava sendo... O Cueva, em uma fase ou não, é um jogador que sabe colocar a bola. Contra o Corinthians ele sempre dá sorte. E o Rodrigo Caio é segurança lá atrás. Então acho que comparando os desfalques, Balbuena, Fagner e Romero, Cueva, Valdívia e Rodrigo Caio, o São Paulo perde mais. Eu também acho, porque o Corinthians tem peça de posição, né? E o São Paulo pode não ter. Mas de qualquer forma, eu acho assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito pegado. A torcida vai pressionar o São Paulo se não sair gol logo de cara. Então, esse clássico é diferente de Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Corinthians e Palmeiras ganha sempre quem está pior. Né? Esse aí não, ganha sempre quem está melhor. E hoje, quem está melhor é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians passa e vai fazer a final contra o Santos, na minha opinião. E aí o Santos vai ser campeão. Ai, Chico! Eu insisto nisso. O Santos vai ser campeão esse ano e vai ser campeão em cima do Corinthians. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete? O Brasil provou que hoje, né, no jogo contra a Rússia, que está livre da dependência do Neymar, a maioria respondeu, sabe o quê? Que sim! 67% dos votos. Vamos ver contra a Alemanha, porque aí é um adversário realmente mais difícil, mas amistoso é amistoso. Copa do Mundo é Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é vida ou morte. Certo, meninas? É verdade, mata-mata é isso mesmo. Por isso que chama de mata-mata. Mata-mata. Bom, Gazeta Esportiva fica por aqui. A gente encerra o programa homenageando Damon Albarn. Quem é, Celso? Vocalista das bandas Blur e Gorillaz. Ele completa hoje 50 anos. Vamos ouvir? Bora. Beijo. Jornal da Gazeta, mesa redonda domingo.